Portanto, o Governo anunciou medidas a 18 de setembro, portanto, há 10 dias. Anunciou medidas a 25 de setembro, a semana passada. No primeiro pacote tiveram sobretudo a ver com investimento público, portanto, com habitação pública, Sim. portanto, linhas de financiamento, PRRs, garantias públicas, visto prévios do Tribunal de Contas para algumas coisas, PPPs também, portanto, as vendas dos tais imóveis, por aí adiante. E agora tivemos um pacote que eu diria que tem sobretudo a ver com duas frentes, que é, por um lado, a frente fiscal, por outro lado, a frente do licenciamento. Portanto, e falta saber coisas sobre rendas, lei das rendas, despejos, mediação imobiliária, um tema complexo que é heranças indivisas, programas de apoio à renda para outras situações, condomínios, muita coisa ainda, portanto, que falta e que só saberemos em dezembro. Portanto, em dezembro vamos ter mais um pacotão, veremos. Ora bem, o que é que nós sabemos e o que é que nós dissemos aqui já muitas vezes em programas anteriores? É que para nós termos mais casas no mercado de habitação, não basta dizer que precisamos de fazer aquilo que é fácil os políticos dizerem que vão fazer, que é construir casas. Pronto. Uhum. É fácil dizer, depois não conseguem concretizar. E não conseguem concretizar porque eles próprios, ao longo dos anos, complicaram a sua própria vida, não é? Portanto, foram acrescentando regras em cima de regras que tornam a habitação acessível ou social tão dispendiosa que muitas vezes chega-se ao fim, faz os concursos, eles ficam desertos e não se consegue sequer construir. Além de que sabemos, também já foi aqui referido muitas vezes, que o setor da construção foi quase destruído há 10, 15 anos atrás, por razões várias, que têm a ver com, enfim, é difícil, não vamos voltar a ele, mas eu sempre tenho defendido que nós precisamos, ponto 1, de construir mais, voltar a construir mais. Portanto, o país construía muito, e estou a falar sobretudo de habitação privada, portanto, habitação para venda, porque era o mercado de arrendamento nunca esteve em boas condições. Nós construía muito há 25 anos, mais de 100 mil habitações por ano, depois isso foi caindo, chegou a um mínimo de 10 mil habitações, numa altura em que nós estávamos a assistir a dois fenómenos que iam aumentar a pressão sobre o mercado da habitação. Um fenómeno é termos famílias cada vez mais pequenas, o que quer dizer que casas onde viviam 4, 5, 6 pessoas, hoje em dia vive uma. Sim. Eu às vezes costumo dar o exemplo da minha família, quer dizer, a casa em que eu cresci, chegámos a ser 8, não, 8 éramos regularmente, mas já chegámos a ser 10 lá dentro, e no fim, agora está no final da sua vida útil, tal como ela existia, viviam lá 2 pessoas. Portanto, um espaço que era para 10 passou a ser para 2, e isso acontece, e quando nós olhamos para o último censo, vemos que se há uma tendência nos censos é que há cada vez mais pessoas a viverem sozinhas, às vezes viverem sozinhas em casarões, às vezes até porque não há estímulos a que isto seja racionalizado, porque não havendo mercado de arrendamento, comprar em vender uma casa é muito complicado, sobretudo se for no final da vida, e portanto essa é a situação. Essa é uma pressão que eu diria demográfica e cultural, porque isto também tem a ver com o tamanho das famílias, com a forma como as famílias vivem, por aí adiante. E depois temos outro aspecto, que é, nós temos, quer dizer, tínhamos 300 mil imigrantes em Portugal, temos 1,5 milhão, onde é que estão a viver esse 1.200.000 pessoas a mais? Algum sítio tem que estar, não é? Não estão todos amontoados em beliches, alguns na moraria, alguns estão, ou não infelizmente. deviam. Alguns estão, infelizmente. Mas não estão todos aí, estão um pouco por todo lado e, naturalmente, aumentam a pressão sobre o mercado. Ora, nós para isso é necessário conseguir construir mais em todo lado, construir mais no setor público e construir mais no setor privado. Para construir mais no setor público, já discutimos isso bastantes vezes, uma boa parte dos bloqueios tem a ver com o que é exigido à construção pública. Do lado do setor privado há também o mesmo tipo de bloqueios, um deles tem que haver perspectivas de estabilidade legislativa. Isso é um dos grandes problemas portugueses, não é? Quer dizer, eu não posso fazer o plano
de construir um imóvel para habitação, pensando que vou arrendá-lo e no intervalo entre eu ter o projeto e ter o imóvel construído podem passar 4 anos e, enfim, não é, quer dizer, pode ser menos, pode ser muito mais, pode ser menos, pode ser muito mais, e a lei pode mudar 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, sei lá. E, portanto, eu não consigo fazer um plano para saber se eu vou investir, qual é a rentabilidade do meu investimento, e é assim que as coisas funcionam. As pessoas acham que não, mas eu tenho que perceber qual é a rentabilidade do meu investimento, se aquilo vai pagar aquilo que eu vou lá gastar ou não vai pagar. E, por outro lado, antes disto, se pensar no arrendamento, se pensar na parte da venda, também há muita coisa que tem mudado ao longo dos tempos, e continua a mudar, não é? Portanto, com o enquadramento fiscal. Portanto, por um lado há o problema da estabilidade, por outro lado há muitos problemas que têm a ver com a capacidade, a complicação que é construir, portanto, com todos os regulamentos que existem, não é só o licenciamento ser agora mais facilitado, que foi uma coisa, quando foi o pacote da Marina Gonçalves, disse que era a única parte positiva daquele pacote, é que havia menos regulamentos. Só que há menos regulamentos, mas não se pensa que as coisas desapareceram. E nem se pensa outra coisa, que é preciso ter em consideração, é que muitas coisas podem ter desaparecido, mas não desapareceu nem a cultura dos organismos públicos de meter o bedelho em qualquer sítio, nem às vezes a cultura dos vizinhos de meter o bedelho no que é que os outros estão a fazer. Portanto, e estes dois aspectos muitas vezes paralisam e complicam tudo. Aquilo que estes dois pacotes fizeram, à partida, parecem coisas positivas, apesar de faltar, às vezes o diabo está nos detalhes, como se sabe, e faltarem muitos detalhes sobre como é que isto se aplica. E isso são positivas, eu talvez lamente que em alguns aspectos sejam curtas. E vou dar um exemplo concreto daquilo que as pessoas mais têm discutido. Os tais famosos 2.300 euros. Ora bem, porquê é que falamos aqui de 2.300 euros? Onde é que aparece este número? Este número aparece, o 2.300 euros e 600 mil para as casas. Aparece para baixar os impostos, de uma forma genérica, no mercado do arrendamento. Isto é, basicamente dizer, as casas que estão no mercado do arrendamento pagam menos imposto. Portanto, e não fazer isto por escalões, por complicações, não. Há um imposto que, até este valor, portanto, não é acessível, há uma diferença entre moderado e acessível, se forem ao dicionário veem que não são sinónimos, portanto, mas permitir que, no fundo, não direi todas, mas grande parte das habitações, quer dizer, a esmagadora maioria, se formos ver o censo de 2021, rendas acima de 2.300 euros, enfim, este valor não está lá definido como 2.300 euros, mas eu diria que nem 1% no país, não é? Portanto, a quase totalidade das rendas ficarão abrangidas por um regime fiscal mais favorável. Não era mais fácil dizer isso, que eram todas, não era mais fácil assumir mas que eram todas? Aqui pode haver um problema, e tem a ver o mesmo problema que tem a ver com a tal fasquia dos 600 mil euros, 648 mil euros, não sei porque é que é este valor exato, do IVA a 6%, que são legislação europeia. Por exemplo, no caso do IVA, há um texto hoje aqui até de um assessor, de um parlamentar europeu, que explica que a Europa quer promover, até agora inventou um comissário para a habitação, não tem competência nenhuma na área da habitação, a não ser para complicar, como se verá, porque tem competência nas áreas fiscais e do IVA. Mas a Europa não deixa aplicar discricionariamente IVA reduzido ao setor da habitação, apesar de ao mesmo tempo se dizer que é uma área crucial. E, portanto, tem que se criar regimes de exceção, que é este regime que aqui está. Cria-se um regime aparentemente de exceção, o ideal era que fosse quase generalizado, mas não, há uma parte que fica fora, uma parte que fica dentro, isto vai criar uma enorme confusão. Mas aqui a culpa é da Europa. Porque nós não podemos chegar ali e dizer assim, olha, para construção e de habitação é tudo a 6%. Não podemos fazer isso. A Europa não deixa. Porquê? Porque o IVA, como uma parte do IVA é receita da Europa, a Europa não deixa mexer discricionariamente no IVA. Portanto, e acrescenta problemas a problemas que já existem. No que diz respeito às rendas, apesar de tudo, é diferente se eu tiver... Quer dizer, nós estamos aqui a esquecer, por exemplo, do arrendamento comercial. Ou do arrendamento, quer dizer, que tem valores
quase nunca referimos, muitas vezes muitíssimo superiores a estes, não é? Nós, por exemplo, aqui observadores, estamos numa casa, num edifício arrendado, não é? Portanto, será que se justificava o Estado abdicar da sua receita fiscal para este tipo de arrendamento? Aí é, no mínimo, mais discutível eu dizer, ou fazer isto para arrendamentos que são basicamente habitação, o que está a dizer aos proprietários e de alguma forma também ao mercado é que agora vocês vão pagar menos imposto. Se pagarem menos imposto, a rentabilidade do investimento em habitação fica maior, portanto, porque as contas são feitas de maneira diferente, como é óbvio, não é? Se eu investir, se eu tiver uma renda de 100 e pagar 28%, que era o que se pagava antes, por exemplo, se tiver uma renda de pagar 1000 euros por mês e 280 euros serem para o Estado, faço as contas de uma forma. Se forem só 100 euros para o Estado, faço as contas de outra. Porque para mim ficam, num caso 980, no outro caso 720. E portanto, aquilo que eu investi antes tem uma rentabilidade, quer dizer, inclusive é pagar o investimento de uma maneira diferente, um número de anos diferente, tudo diferente. Portanto, no fundo o que está a dizer é, para a esmagadora maioria das situações de renda, eles devem ter sido mais claros. Por exemplo, eu acho um bocadinho bizarra esta questão que comentou aqui a Diana Ralha, da Associação de Proprietárias, porque lendo aquilo que está no documento do Governo, diz que é possível para as rendas, portanto, para estas rendas, para as rendas até 2.300 euros, ter o tal IRS reduzido, de 6%, o tal IRS reduzido, para todas, não é? Para as 2.300. Se forem de 10 euros também tem, não é? Evidentemente, para aí a diferença não será assim tão significativa. Portanto, eu diria que isto, indo no bom sentido, fica aquém daquilo que eu gostava. Se nós queremos, uma das formas de estimular um setor é dar-lhe isenções fiscais. E para isso, repara, um dos outros problemas que nós falamos muitas vezes é nós temos que descomplicar a construção, temos que descomplicar a reabilitação. A reabilitação é um aspecto fundamental. Aquilo que é exigido numa casa velha que é recuperada torna às vezes inviável o investimento na sua recuperação. Pronto. E o próprio Estado se confronta com esses dilemas. E uma das coisas que eu tenho, deixa-me fazer aqui um parêntese, uma das coisas que eu tenho alguma curiosidade é perceber o que é que vai acontecer ao edifício que era da Presidência do Conselho de Ministros. Porque um investidor privado vai olhar para aquele edifício e vai dizer o que é melhor fazer eu aqui. E isto depois também dependerá disto do preço final. O que é melhor a fazer aqui? É pegar num edifício que foi construído para escritórios, que tem uma estrutura de escritórios, tem colunas montantes, esgotos, águas, a pensar em escritórios, portanto, e partir isto em apartamentos, remodelando tudo, tirando lá tudo aquilo que está lá, que é eventualmente desatualizado, um edifício antigo, com regras de outro tempo, ou arrasar isto tudo, deitar tudo isto abaixo e construir de novo. Eu quase que apostava que era deitar tudo abaixo e construir de novo. Vamos a ver se a Câmara de Lisboa, se aquela gente que diz não se pode deitar nada abaixo, como é que reagem? Porque, por exemplo, era o que devia ter sido feito no Ministério da Educação. Se tivesse sido feito quando aquilo ficou livre, já lá teríamos provavelmente a habitação, os quartos para estudantes, que foi prometido. Assim, criou-se um nó cego que ninguém consegue lá meter naquele edifício esquisito. O Ministério da Educação é um edifício um bocado esquisito, mas sem valor arquitetónico particular. Não é uma coisa que a gente tinha que preservar. Pronto. Portanto, meter lá os tais apartamentos para estudantes com as condições, depois são logo não sei quantas condições complicadas. Isto é um aspecto importante e sobre isso não vai ser só aquilo que a lei diz, vai ser depois a prática das autoridades e desta gente toda, e também outra coisa muito importante, que é a reação que os vizinhos e as opiniões públicas têm, porque uma das coisas que às vezes bloqueia isto tudo é aquela velha coisa que é not in my backyard, que é não perto de mim. Façam tudo o que quiserem, resolvam o problema da habitação, desde que seja longe. Portanto, querem pôr refugiados, vão pôr no Beato. Em Lisboa é o que acontece, não é? Refugiados, imigrantes, gente pobre, vai para o Beato. Portanto, quem vive lá no Beato, agora pergunto, o que acontece às pessoas do Beato? É apenas um exemplo do tipo de problemas que é. Porque é que aquilo está tudo a ir para o Beato? Porque é a pressão das outras juntas de freguesia, todas da zona de Lisboa. E isto passa-se em todo lado. Quer dizer, aliás, desculpa interromper, honra lhe seja feita.
Eu sei que neste momento as coisas tornam-se um bocado tóxicas porque a Margarida Bentes Penedo está como Ministra da Habitação do Governo Sombra do Chega, mas a verdade é que o único sítio onde se tem falado e a única pessoa que fala sobre o que está acontecendo no Beato é a Margarida Bentes Penedo, aqui no texto de opinião que faz no Observador, e que nos vai dando conta muito regularmente do que é que acontece no Beato e com informação. Sim, mas o que acontece no Beato, de certeza que acontece noutros sítios do país, porque há sítios onde por exemplo, houve uma obra em Lisboa que foi super. É uma coisa que diz respeito a ti, porque são vizinhos teus. Uma obra que deu imensa discussão sobre se uma das circulares de Lisboa era feita em túnel ou era feita a céu aberto. E uma das razões da discussão é que se fosse feita a céu aberto, há um bairro, que é o bairro onde mora a Helena, classe média, com alguma disponibilidade, que passaria a ficar. Quer dizer, as pessoas para ficar quase ao lado de um bairro pobre de africanos e que, portanto, houve ali uma guerra com o projeto do túnel para terem aquilo digamos, em Barranco, não é? Em vala, porque com a vala já não havia passagem de um lado para o outro. Repara, isto atrasou aquela obra anos. Porque eu falei guerras jurídicas incríveis. E isto é assim por todo lado. Portanto, isto não é uma coisa que desapareça. Eu às vezes estou a falar com pessoas e dizem assim, é preciso acabar com esta porcaria da regulamentação toda que existe. E depois dizem, mas as casas depois vão cair. Mas depois não sei o quê. Mas eu não posso construir uma casa de habitação social se não tiver as casas de banho espaço para andar lá dentro uma carrinha de... Uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas. Eu digo assim, mas quer dizer, vamos ter um pouco de bom senso, não é? Se eu construir 100 habitações sociais, porque é que as 100% têm que ter espaço para a cadeira de rodas e não são apenas 20%? Sendo eu, o senhorio, se tiver de repente um problema desses, troca as pessoas de apartamento, procura fazer aquilo que está sempre a haver, idealmente deveria estar sempre a haver alguma mobilidade, não é? Portanto, mas não, tem que ser tudo 100% bom. 100%, porque se não for bom, haverá logo alguém que venha para virar para a comunicação social dizer não pode ser isto, porque os pobres não são portugueses de segunda, por isto e aqui. Não tem que ser portugueses de segunda. Os ricos também às vezes compram casas mais pequenas, porque é o dinheiro, quer dizer, os ricos, aqueles que têm a possibilidade de o fazer, também muitas vezes compram casas mais pequenas, porque não dá para tudo, não é? Todos nós fazemos escolhas, não podemos, muitas vezes não podemos ter o ótimo. Bem, dito isto, apesar de tudo este conjunto, como disse, falta aqui partes finais, faltam coisas que têm a ver com o arrendamento, com os condomínios, com complicações que existem. No conjunto, parece-me que há uma preocupação de baixar os impostos sobre este setor para estimular de uma forma genérica o setor, portanto, a fazer o tal choque de mercado, portanto, procurar que o mercado diga ok, isto com menos impostos vale mais a pena investir. Porventura é insuficiente, não sei se chega, mas pelo menos vai-se no bom caminho. E por outro lado, há também a intenção de ainda descomplicar mais o licenciamento e o tempo de obrigação de resposta por parte das autoridades. Há para aqui umas promessas de que agora há coisas que antes eram posso iniciar a construção em 20 dias, estou a citar o documento foi mostrado na apresentação, e agora passa para 8 dias. Eu não creio que 12 dias faça grande diferença, porque há coisas que levam 4 anos, 5 anos, 10 anos. Mas o esforço é também, mais uma vez, na boa direção. E não me parece haver aqui nada que possa ter efeitos perversos, como se percebia que havia, por exemplo, claramente na lei da Marina Gonçalves, que praticamente destruiu o pouco que havia de mercado de arrendamento, com a ideia de que regulava tudo e punha o Estado a tratar de tudo, e também algo que teve um efeito no mínimo discutível, algumas pessoas acham que é perverso, eu sou mais prudente, que é a ideia de que baixando os impostos que pagam os jovens, ajuda a resolver o problema. Na prática, isso não há nenhum estudo que seja definitivo sobre isso, há apenas uma correlação à vista desarmada entre uma medida que baixa esses impostos para os jovens e uma subida de preço da habitação. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, também houve muito mais casas vendidas, não é? Portanto, eu gostava que tivesse acontecido uma coisa, e vou acabar, que era nós termos sobre estes pacotes anteriores bons estudos que nos permitissem perceber realmente o que é que se está a passar e onde é que estão os nós que
têm que ser desatados. E fico sempre com a percepção de que, em Portugal, um dos problemas das políticas públicas é que elas são construídas em cima de percepções e não em cima do balanço das políticas públicas anteriores. E isso é um problema. Dito isto, como eu disse, não acredito que não tínhamos que voltar a falar deste assunto, que isto esteja tudo bem encaminhado, mas pelo menos não se deu pontapés na gramática, por assim dizer, e não se fez tudo ao contrário, como infelizmente aconteceu em algumas vezes anteriores.